Fala pessoal, compartilhar com vocês aí o sensor biométrico que eu acabei de configurar utilizando o ESP8266. Então aqui está o sensor conectado aqui num ISP com um casezinho, e ali na tela a gente tem as configurações aí para leitura e configuração com o Home Assistant. Então eu vou colocar um dedo aqui que eu não fiz a gravação, ele vai mostrar lá na tela que não reconheceu. Vou colocar de novo. E agora eu vou colocar um dedo que eu já gravei. Então apareceu ali meu nome. E eu vou fazer uma demonstração aqui, caso eu queira gravar uma nova impressão digital. Então eu coloco aqui o ID dessa impressão que vai ter. E eu clico aqui na opção gravar. Ele aplica para gravar, né? Biométrico em modo leitura. Remove o dedo. Coloca o dedo novamente. Gravado. Então agora eu tenho mais um dedo que foi gravado, né? Neste caso aqui eu não configurei para mostrar esse dedo ali com o meu nome, então eu vou mostrar apenas o ID 3 ali em cima. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar saber como configurar esse sensor biométrico e integrar com o Home Assistant, continue assistindo aí o vídeo. Fala pessoal, então dando continuidade aí no vídeo, eu vou estar compartilhando para vocês como que eu realizei a configuração e a integração aí do sensor biométrico com o Home Assistant. Vocês vão perceber aí que é muito simples fazer essa configuração. Eu segui aí um tutorial de um site que publica algumas coisas de IoT e recentemente eles publicaram essa integração com sensor biométrico. E eles configuraram tudo que precisava e compartilharam tudo através aí de um site que eu vou estar compartilhando com vocês e vou estar colocando na descrição do vídeo também. Bom, então vamos para a parte de configuração. Este é o site da Everything Smart Home. Ele tem alguns artigos aqui sobre informações de IoT, inclusive aí sobre Home Assistant. Então aqui você pode estar percebendo, né, uma configuração de um sensor biométrico através de Wi-Fi e conectando aí com o Home Assistant. Bom, primeiramente eu queria compartilhar uma dica com vocês, que eu percebi isso no vídeo do Ramon, que ele publicou lá no vídeo sobre reconhecimento facial. Tem muita gente que diz, mas está tudo em inglês lá, eu não consigo entender e tudo mais. Bom, basicamente hoje com vários tradutores online, você consegue aí se virar facilmente, né, para poder identificar o que está sendo aqui compartilhado através aqui dos sites. Então aqui no Chrome ele tem uma opção aqui que tu consegue traduzir através do Google Translation. Então você clica aqui em português e praticamente aí está tudo em português para vocês aí poderem acompanhar o tutorial, tá? Vocês podem habilitar isso através aqui de configurações do Chrome, tá? Você pode verificar aí mais detalhes, né, no Google. Tem algumas dicas aí de como habilitar essa opção aí de tradução dos sites. Então aqui no tutorial ele dá uma introdução, né, sobre como que foi realizado isso. E aqui na introdução ele também mostra os hardwares que vão ser necessários para fazer essa configuração. Então primeiramente o sensor biométrico, né? Então vou pesquisar aqui no Google sensor biométrico e vai aparecer várias opções aqui para vocês poderem comprar. Então o sensor é esse modelinho aqui, né, sensor para Arduino. Então tem bastante opções aí no Mercado Livre, varia entre 50 e 70 reais, dependendo da forma de pagamento, do vendedor e tudo mais. Uma dica,
né, que vocês vão precisar utilizar esse cabinho aqui, tá? Não tem como utilizar somente aqueles jumpers, porque a conexão aqui na lateral ele é muito curtinha e não cabe os 4 jumpers, que vocês vão precisar de 4 conexões. E essa outra ponta aqui não consegue fazer a conexão diretamente com os pinos daqueles jumpers que o pessoal normalmente utiliza para fazer as conexões no ISP. Então eu tive que cortar e fazer a solda os quatro fios aí com os jumpers, mas de uma forma aí bem tranquila, tá? Então aqui mostra as conexões, né? O GND, o RX, o TX e o VCC, que é o 3 volts. Então quando você tira o cabinho aqui, no modelo que eu comprei também estava descrito aqui, impresso aqui no sensor mesmo, então bem fácil, bem tranquilo. Vem 2 fios a mais aí que vocês não utilizam. Então, dando continuidade aqui, você vai precisar de um ISP. Neste caso aqui, ele utilizou um ISP D1 Mini, mas no caso pode ser utilizado qualquer ISP aí 8266. Eu utilizei o Node MCU, bem tranquilo também. A conexão aqui não muda, tá? Então lá na plaquinha biométrica a gente tem as conexões. Você vai fazer as conexões aqui no ISP. O GND em qualquer outro GND. O VCC aqui no 3 volts e o RX e o TX, né? O RX no D5 e o TX no D6, tá? São essas mesmas informações aqui que vocês utilizam também no Node MCU, que é mais comum aqui que o pessoal utiliza. Tá? Então, basicamente, vocês vão precisar aí dessas duas plaquinhas em questão de hardware. Tá? Então, colocando aí uns R$100, aí você já consegue fazer o sensor biométrico. Além disso, né, aqui ele mostra as configurações também do GND, RX, TX e VCC, mas normalmente as plaquinhas já vêm impressas aqui também para vocês poderem identificar. Em questão de software, vocês vão precisar do Arduino IDE, tá? Para quem não tem e quem está utilizando aí o Windows, pode vir aqui em Microsoft Store e pesquisar por Arduino. É o primeiro aqui que aparece, Arduino IDE, e vocês podem fazer a instalação aqui através da Microsoft Store. Quem já tem, eu recomendo também fazer, verificar aqui na Microsoft Store e fazer a atualização, caso tenha atualização disponível, tá? Isso, inclusive, o pessoal aqui que criou o artigo compartilha essa informação, porque eles tiveram um probleminha com uma biblioteca ali quando estava utilizando a IDE desatualizada. E só conseguiram resolver quando atualizaram a IDE. Então fica a dica aí para vocês na hora de utilizar o IDE Arduino. E por mais que eu esteja aqui compartilhando esse vídeo, é sempre bom dar uma olhadinha aqui no artigo, porque pode passar um detalhezinho ou outro. E aqui tem as informações bem detalhadas e eu não vou chegar nesse nível. Bom, com o IDE Arduino, vamos abrir aqui o IDE Arduino para a gente poder explicar um pouquinho. Então aqui abriu o Arduino, eu já estou com o arquivo aqui que o site compartilha com a gente, né? Mas vamos dar continuidade aqui antes. Aqui ele fala que tem que ter o Arduino IDE e fazer a instalação de 3 bibliotecas, tá? Aqui ele já considera que você tem o ESP8266 configurado no IDE Arduino. E caso não tenha, ele tem um artigo aqui para você fazer a configuração. Mas de uma forma bem simples e bem rápido, tá? Você precisa vir aqui em Arquivo, Preferências, colocar esse caminho aqui, tá? Do Arduino ESP8266, aqui até o JSON. E depois vir aqui em Ferramentas, aqui em Placas, Gerenciador de Placas, e pesquisar aqui por 8266. Tá? 8266, você pesquisa e fazer a instalação. No meu caso aqui, já está instalado, já está configurado. Sem isso, você não vai conseguir dar continuidade. Além disso, você precisa instalar essas 3 bibliotecas aqui que ele fala, tá? E cada uma delas aqui ele explica por que precisa dessas bibliotecas. Então, a primeira aqui é essa Adafruit aqui, Fingerprint, PubSub Client e Arduino JSON. E como é que eu faço a instalação? Em vez de ir em ferramenta,
você vai vir aqui em Stack e vir aqui gerenciar biblioteca. Você vai pesquisar exatamente por esses nomes aqui, tá? E aqui embaixo, ó, ele mostra aqui a biblioteca, que às vezes pode aparecer mais de uma aqui e confundir, mas aqui ele mostra, você pode dar um zoom, e aqui ele mostra até onde tem o autor aqui, né, responsável por essa biblioteca, e aí com isso você consegue aí instalar a biblioteca correta, mas pesquisando aqui pelo nome já consegue filtrar bastante. Então você vai instalar, no meu caso aqui já está instalada, depois aqui o PubSub Client. Então, nesse caso já trouxe um pouquinho mais. Mas esse caso aqui, ó, PubSub Client by Nick. Então aqui ele mostra também, tem uma setinha aqui do lado. Ó, ele mostra aqui, ó, instalado. Exatamente esse aqui. E depois, por último, o Arduino JSON. As bibliotecas aqui são bem rápidas de instalar, tá? Essa aqui é a primeira aqui, o Arduino JSON. Pronto, fiz a instalação da biblioteca, né? Dando continuidade aqui, ele te leva aqui para o GitHub que eles criaram. Eu acessando aqui o GitHub, eu tenho um projeto aqui do Fingerprint. E aqui tem as mesmas, basicamente a mesma documentação, as mesmas informações. Você vai pegar e baixar o arquivo. Tá? Clicar aqui em Download. Vou substituir aqui que eu já tinha baixado. Você pode extrair. Eu vou substituir tudo aqui. Vamos abrir a pasta aqui que baixou o arquivo. Ó, quando você extrair o arquivo, vai ter essa pasta aqui Master. E dentro dela vai ter duas pastas. Home Assistant, que daí são os sensores e os scripts que vocês vão precisar configurar. E a pasta aqui com os arquivos Arduino. E percebam que tem dois arquivos, tá? Mas você vai utilizar apenas um deles. Por que que tem dois? Vocês se lembram que no início do vídeo ali o sensor ele tem um LEDzinho verde? Bom, chega um momento que esse LEDzinho aí incomoda, né? Ficar ligado aí 24 horas e ele é bem forte. E aí o que que eles fizeram? Se você acessar aqui, essa pasta aqui, ele explica, porque cada pasta aqui tem um arquivo de documentação e aqui ele explica por que que tem dois arquivos. O primeiro, que você não precisa fazer basicamente nada, e o segundo, que você tem que fazer umas pequenas configurações, mas dando uma lida aqui, é bem simples. Eu não cheguei nessa parte ainda, cheguei a fazer um testezinho, deu um bugzinho ali, e depois eu parei, mas eu vou voltar aqui para tentar configurar também essa parte do MQTT LED, tá? Mas aqui ele diz que você vai ter que editar uma biblioteca, uma daquelas que você baixou, que são dois arquivos, esse arquivo .h e esse .cpp. Você vai ter que fazer a inclusão aqui desses métodos e dessas variáveis. E aqui mais alguns métodos que tem que fazer a inclusão no arquivo. Tá? Basicamente isso, além de utilizar o arquivo LED ali. Mas eu recomendo que você faça primeiro esse modo, deixe funcionando, e aí depois você tente esse aqui, tá? Porque eu já tive problemas em fazer isso aqui, devido à falta de atenção, e nesse aqui eu fiz um teste e já não funcionou. E um dos problemas foi estar esses dois arquivos aqui juntos, tá? Por quê? Porque quando eu estava abrindo o arquivo, estava abrindo os dois arquivos aqui, tanto o MQTT quanto o MQTT LED. E toda vez que eu clicava aqui para carregar e fazer o flash no ISP, ficava executando o MQTT LED e estava dando problema. E aí com isso eu não conseguia concluir o flash. E eu fiquei patinando bastante nesse problema, cheguei a fazer alguns questionamentos ali no site, e aí mostrei alguns prints e foi onde o cara sacou ali onde estava o problema. Ele disse que você está utilizando o LED, verifique se você não consegue utilizar com esse arquivo. Na mesma hora eu vi aqui, paguei esse arquivo e tentei com esse aqui e funcionou de primeira. Tá? Então fica a dica aí, tome cuidado na hora de fazer aqui o carregamento do arquivo. Tá. Abrir o arquivo aqui, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer as conexões aqui
dos dois hardware, né, do sensor e do ISP. O ISP ele é alimentado aí através de um micro USB, então você pode colocar o USB ali no seu computador. E com isso você tem que identificar qual é a porta que conectou aqui o seu ISP, tá? Então, a dica que eu dou é verifique quais são as portas disponíveis, tire o USB e aí vem aqui novamente e você vai verificar qual que sumiu. Aí você sabe qual é a porta que está utilizando ali o ISP, tá? Porque é muito importante selecionar a porta correta aqui. No mais aqui você não precisa fazer nenhuma modificação. A placa que você deve selecionar é essa aqui, ó, Node MCU 1.0. Tá? O resto aqui ele já é configurado de forma padrão, apenas a porta que vocês têm que selecionar. Feito isso, vocês vão fazer as configurações aqui do Wi-Fi e do MQTT. Aqui é a sua Wi-Fi, o SSID e a senha da sua Wi-Fi. Aqui no MQTT Server, o IP do MQTT, no caso aqui é o IP do Home Assistant, já que a gente está utilizando o Mosquito como add-on. A senha, o usuário do MQTT e a senha do MQTT, tá? Para quem já utiliza aí o Tasmota, já está aí familiarizado com isso, né? Bom, o resto você não precisa mexer em mais nada, tá? Então, o tópico, o hostname e as outros modos aqui, você não precisa fazer mais nada. Apenas vir aqui e fazer o carregamento, ok? E aqui ele explica, né, que a partir do momento que você conclui o carregamento, você vai ter isso aqui no console, tá? Bem-vindo MQTT e tudo mais. Para visualizar aquilo ali, vocês podem clicar aqui nessa lupinha, tá? Que é o monitorzinho aqui, é o console, com alguns logs em relação ao flash que vocês estão realizando. Bom, feito isso, a parte do hardware está pronta. Não precisa fazer basicamente mais nada. Aí agora a gente vem para a parte do Home Assistant. Percebo que é bem tranquilo, né? Bom, o Home Assistant, como vocês perceberam aqui no download, também já tem uma pasta e o pessoal lá deu de mão beijada toda a parte de configuração do Home Assistant também. Tá? Então aqui tem o Configuration, que são os sensores, e aqui os scripts que são necessários para fazer o funcionamento. Bom, basicamente, os sensores. Tem o sensor aqui com a plataforma MQTT para fazer a leitura das informações ali do sensor biométrico. E aqui ele criou alguns sensores para poder fazer esse monitoramento. Tá? Só um detalhezinho aqui, além dessas modificações aqui, eu modifiquei algumas coisas para traduzir um pouco, mas ainda tem que traduzir o resto. Mas aqui às vezes tá not match, match. Então tem algumas coisas aqui que eu já traduzia, outras eu pretendo traduzir, mas tomem cuidado a hora de fazer, se alguém for fazer isso. Porque dependendo do que vocês mudarem, vão ter que mudar aqui na questão dos sensores também, inclusive do script. Então tomem cuidado, tá? Mudem só depois que vocês estiverem funcionando, porque aí vocês vão saber que o problema não está aqui, caso dê algum problema. E depois estiver funcionando, vocês podem mudar, e se der algum problema, vocês podem reverter. Mas daí depois que você já fez o flash, você pode fazer o flash novamente? Pode, tranquilo, tá? Você pode fazer o flash novamente, só no caso vai zerar tudo, e aí vocês vão ter que ir lá e gravar todos os digitais novamente. E nesse sensor aqui, ele pode gravar até 127 digitais. Então, dando continuidade aqui na questão dos sensores, tá? Ele já está aqui nesse arquivo, tá? Dentro aqui do GitHub que eles publicaram. Então, aqui tem o configuration, ó. Então, tem um sensor que vocês podem apenas copiar e colar. Aqui é o modo, para vocês identificar qual modo que o sensor aqui está. Neste caso aqui, vamos acessar aqui esse modo aqui, se ele está em modo leitura, aprendizagem e tudo mais. Aqui o status, qual é o status que está. Né? Nesse caso aqui está aguardando, enfim. Aqui o ID que é gravado, porque você sempre tem que vincular a um ID a digital. E depois aqui a pessoa. Então ele criou mais um ícone aqui, um sensor para poder fazer a identificação da pessoa. Então
No meu vídeo lá eu gravei lá o sensor, o ID 3, né, no meu dedo. Então eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, se for. Nesse caso, o que ele está fazendo? Se o ID for 1, é o Douglas, porque eu sei que quando eu gravei foi com o meu dedo e foi no ID 1. Da minha esposa eu gravei no ID 2, depois eu gravei no ID 3. Então, se for o ID 3, também é o Douglas. Ok? Então vocês podem fazer esse tipo de configuração. Nesse caso aqui, se for maior que 3, aí ele mostra o próprio ID. Tá? Por isso que ele mostrou o ID 3 naquela hora. Se não, ele vai estar mostrando aqui, né, o outro status ou não identificado. E aqui ele mostra aqui o ícone conforme aqui alguns status aqui desse sensor. Então, basicamente, são esses sensores aqui, você não precisa fazer quase que nada, tá? E também tem a parte do script. São dois scriptzinhos, tá? Um para fazer a gravação e outro para fazer a remoção. Então você vai configurar esses dois scripts, tá? Só tem um detalhe que eu também patinei quando eu baixei o arquivo que eles compartilharam aqui no script. A parte aqui do payload, no payload não, do tópico, ele não começa com a barra aqui no início, ó. E para mim só funcionou com a barra no início. Sem essa barrinha aqui, não estava conseguindo mudar o aqui de reading para learn. Então eu tive que patinar bastante também para poder identificar que estava faltando a barrinha aqui, tá? Com a ajuda do pessoal ali também. E vocês percebam aqui que tem um input number, tá? Que é para fazer essa vinculação aqui do ID, tá? Com a gravação da digital. Então, neste caso aqui, ele explica aqui nesse tutorial como fazer os sensores. Depois aqui, o input number, para quem utiliza o helper, né? Ele mostra aqui como fazer isso através do helper. E depois, por final, os scripts. Então, aqui tem os scripts também, sem a barrinha no início, tem que tomar cuidado. No meu caso, eu criei esse input number aqui de forma manual mesmo, né? Então, eu coloquei o mesmo ID que ele coloca aqui, ó. Fingerprint Learning ID. Eu coloquei o mesmo, aí coloquei o nome aqui também, pode colocar qualquer nome aqui. Iniciando com 0, o mínimo é 0, poderia colocar 1 se quiser, mas acho que 0 para mim é melhor. E no máximo 127, porque ele só chega até 127 gravações. Bom, feito isso, está funcionando, tá? Depois vocês podem colocar aqui os cardzinhos aqui no Loveless, né? Mas se você vir aqui em ferramentas do desenvolvedor e depois em estado e pesquisar aqui por finger, vão aparecer aqui todos os sensores criados. Então aqui o input number, aqui ele está no 2, né? Se eu colocar aqui no 3, olha, já aparece 3 aqui. Os dois scripts, um para deletar e outro para fazer o aprendizado. O sensor, o ID, que ele está no momento ali, o modo, pessoa e o estado, tá? E a partir disso você também pode fazer automações. Então aqui eu confiro aqui no Node-RED. Ó. No caso eu tenho aqui aquele person. No person, quando identificar Douglas ou Luana, mostra aqui uma mensagem para Alexa. Olá Douglas, digital reconhecida. Ponto. Outro que eu tinha colocado, eu acho que até apareceu ali no vídeo, foi esse aqui, né? Quando entra em modo learning. Então, sensor biométrico aí em modo de leitura ou modo de aprendizado, né? Para poder fazer o aprendizado ali da digital. Depois eu coloquei outro aqui, quando ele tiver aqui com sucesso, ele vai mostrar aí digital gravado com sucesso. Mandou para Alexa fazer essas notificações. E como eu falei, a partir disso, eu também posso colocar, se identificou Douglas, posso aqui desativar o alarme, enfim, posso fazer qualquer outra ação através daqui, inclusive aqui em
em automações também, tá? Não só em Node-RED. Mas como eu não utilizo mais automações, eu já faço tudo direto no Node-RED. Além disso, tá? Aqui no vídeo ele mostra, no tutorial ele tem um videozinho que ele mostra exatamente como ele faz o aprendizado, tá? Então é basicamente o mesmo vídeo que eu apresentei no início. Então ele mostra aqui o funcionamento não identificado. Depois ele mostra aqui para fazer a gravação. Ó, remova o dedo, coloca o mesmo dedo, sucesso, gravado, ok. E para remover é a mesma coisa. Então, digita qual ID quer remover, aqui ele coloca no modo de remoção, digita o dedo para fazer a remoção. Ele já não está mais identificado. Aqui, na verdade, já deletou, né? Já deletou aqui o ID, aí já não identificou mais. Bom, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. É bem tranquilo, né? O vídeo ainda ficou longo, mas vocês viram aí que é tranquilo, qualquer um pode fazer e com custo aí de no máximo R$100 aí vocês conseguem aí fazer um sensor biométrico e integrado com o Home Assistant. É isso aí, pessoal. Até mais e qualquer dúvida deixe aí no recado aí do YouTube. Valeu, tchau, tchau.